Olá, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar uma parte do nosso conteúdo que eu intitulei de Conhecimentos Gramaticais. Vai ter uma sequência de 3 vídeos, onde nós vamos revisar alguns conceitos, alguns conhecimentos da gramática que são importantes, que são fundamentais para que a gente consiga avançar nesses nossos conhecimentos gramaticais e consiga entender o que é proposto para o aluno do nono ano. Lá no livro de vocês vão ver que vai ter um conteúdo falando sobre a classificação do predicado. Só que antes da gente entender esta classificação do predicado, é necessário que a gente revise alguns conteúdos para a gente chegar até essa classificação. Justamente porque nós estamos vivenciando desde o ano de 2020 muitas adversidades, né? Uma situação muito atípica, muito incomum, né, nas escolas e no mundo. E por isso se faz necessário que a gente revise alguns conteúdos. E é exatamente por isso que nós vamos iniciar a aula de hoje falando sobre o sujeito e sobre o predicado. Vamos trabalhar esses conhecimentos gramaticais sobre sujeito e predicado. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês: toda oração precisa ter um verbo. Toda oração. Para que seja considerada oração, tem que ter verbo. Então, sempre que você for analisar uma oração, você tem que identificar primeiro o verbo. Sintaticamente falando, a oração possui termos essenciais. Por que eu digo sintaticamente falando? O que é isso, sintático? Existem as classes gramaticais, que é o que a gente chama de morfologia, né? Análise morfológica, as 10 classes gramaticais. E a função que a classe gramatical exerce dentro da oração é o que a gente vai chamar de análise sintática. Então, quando eu vou analisar sintaticamente a minha oração, eu vou ver que a minha oração ela é composta de 2 termos que são considerados essenciais. O que é que a gente chama depois de algo essencial? É algo que não pode faltar, não é isso? O que é essencial na sua alimentação? Arroz e feijão, não é isso? Arroz, feijão, carne. Então, coisa que não pode faltar. Então, essencial é algo que não pode faltar numa oração. Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. Vou só fazer uma ressalva, porque existe dentro da classificação dos sujeitos, existe as chamadas orações sem sujeito. E, inclusive, existem gramáticos que não consideram o sujeito como um termo essencial, justamente pelo fato de existir oração sem sujeito. No entanto, nós vamos partir dessa ideia de que os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. E o que é isso? O sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa. Você vai falar alguma coisa sobre ele. E o predicado é o que se declara sobre o sujeito. Lembrando que o meu verbo sempre estará no predicado. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo que eu trouxe para vocês. As ruas são intransitáveis. O que é a primeira coisa que você vai fazer? Identificar o verbo. Para a gente analisar, para a gente identificar o sujeito e o predicado e os termos existentes dentro dessa oração, a primeira coisa que a gente faz é identificar o verbo. Quando eu identifico o verbo, eu já consigo identificar quem é o meu sujeito, quem é o meu predicado. Você vai lá e pergunta para o verbo: quem é que são intransitáveis? As ruas. Observem que eu estou falando sobre as ruas. E o sujeito é o quê? É o termo sobre o qual se declara algo. Então, eu estou falando sobre as ruas. Então, as ruas é o meu sujeito. O meu predicado são intransitáveis. O meu predicado sempre vai ser composto por um verbo ou por uma locução verbal. E o meu verbo aqui é a partir da identificação desse verbo que eu consigo identificar o meu sujeito, porque eu vou sempre fazer essa pergunta ao verbo. Quando eu faço a pergunta ao verbo, eu identifico quem é o sujeito e automaticamente já sei quem é o predicado. Então, nessa minha oração, eu tenho as ruas, o sujeito, são intransitáveis, o meu predicado. E o meu verbo é são, que é do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Terceira pessoa do plural do verbo ser. No meu segundo exemplo, eu tenho os alunos chegaram atrasados novamente. Quem é o meu verbo? Chegaram, vem do verbo chegar, né? Terceira pessoa do plural. Aí você vai lá e vai fazer a pergunta para o verbo. Quem chegaram atrasados novamente? Quem foi?
Os alunos. Então, você está falando sobre os alunos. Então, os alunos é o meu sujeito. Chegaram atrasados novamente, é o meu predicado. Observem mais uma vez que o meu verbo está no predicado. Certo? Sujeito, os alunos. Predicado, chegaram atrasados novamente. E o meu verbo, chegaram, sempre estará no meu predicado. Então, sempre que você quiser identificar os termos essenciais da oração, ou seja, o sujeito e o predicado, você vai lá, identifica o verbo, faz a pergunta ao verbo, a partir daí você consegue identificar quem é o sujeito e quem é o predicado. No sujeito, pessoal, existe o que nós chamamos de núcleo. O que é o núcleo? O núcleo é a palavra que tem a carga mais significativa. É a palavra mais importante do sujeito. É aquela palavra que, em torno dela, o sujeito está sendo organizado. Nós ainda vamos falar em aulas anteriores sobre o núcleo do predicado, por exemplo. Então, sempre que você ouvir falar sobre núcleo, seja ele do sujeito, do predicado, seja núcleo do objeto, núcleo, você sempre vai entender como a palavra que tem a carga significativa, a maior carga significativa, a palavra mais importante. Então, o núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. Ana Paula, necessariamente tem que ser só uma palavra? Não, pode ser duas, três, mas contanto que seja a palavra ou as palavras mais importantes, mais significativas do sujeito. Vou dar uma dica para vocês. Geralmente, quem representa o núcleo do sujeito é um substantivo ou um pronome substantivo. É um pronome que substitui o substantivo. Então, são essas duas classes gramaticais que geralmente vão exercer a função de núcleo do sujeito, seja um substantivo ou um pronome, tá bom? Então, bora lá para o exemplo. A garota tímida reconheceu seu melhor amigo. Foi o que eu disse para vocês? Vamos identificar logo quem é o sujeito predicado, né? Então, vamos analisar o verbo. Quem é o verbo? Reconheceu. Aí eu pergunto para vocês, quem reconheceu seu melhor amigo? A garota tímida. A garota tímida, que é o meu sujeito. Reconhecer o seu melhor amigo é o meu predicado. Então, a garota tímida é o meu sujeito, né? Garota tímida é o meu sujeito. E reconheceu o seu melhor amigo é o meu predicado. Eu já analisei, já identifiquei quais são os termos essenciais da oração. Eu já sei quem é o sujeito, eu já sei quem é o predicado, eu sei que o meu verbo é o verbo reconhecer, o que vem do verbo reconhecer. Agora, o que é que eu quero saber? Eu vou analisar o meu sujeito. Eu quero saber quem é o núcleo do sujeito. Qual é a palavra mais importante que tem uma que carrega o significado desse sujeito? Eu tenho três palavras. A, garota e tímida. A, artigo, né? Artigo definido singular. Feminino, né? Um artigo feminino. Eu tenho garota, um substantivo feminino singular. E eu tenho tímida, que é um adjetivo, que também está no feminino singular. Entre a garota e tímida, qual a palavra mais importante? Aquela que carrega o significado desse sujeito? É a palavra garota. Lembra que eu falei para vocês também que o núcleo do sujeito ele vai ser representado ou pelo substantivo ou por um pronome, né? Geralmente é assim. Então, eu sei aqui, ó, que garota é o meu núcleo. Sabe por quê? Vamos fazer uma coisa. Vai lá e tira o nome tímida do seu sujeito. Se você disser só assim, a garota reconheceu o seu melhor amigo. Tem sentido? Tem sentido. Deixa o seu sujeito só com o artigo A. A reconheceu o seu melhor amigo. Tem sentido? Não, né? Então, não é o A que é o mais importante. Porque se eu deixar ele lá sozinho, ele não vai dar muito significado ao meu sujeito. Tira o A e tira a garota, deixa só tímida. Tímida reconheceu o seu melhor amigo. Tem sentido? Não, que estranho, né? Agora, tira o A, tira tímida e deixa só a garota. Garota reconheceu seu melhor amigo.
você já consegue entender melhor, né? Por quê? Porque é exatamente esse nome, garota, que é o núcleo do meu sujeito. É a palavra que carrega o significado do sujeito. É em torno dessa palavra, desse nome garota, que vai organizar, que vai estruturar o meu sujeito. Então, o núcleo do sujeito é garota. Nesse exemplo, eu tenho sujeito, a garota tímida, núcleo do sujeito, garota. Predicado, reconhecer o seu melhor amigo. E quem é o verbo do meu predicado? Reconheceu. Recordaram desse conteúdo? Na verdade, pessoal, esse conteúdo aqui vocês já estudaram em séries anteriores. O que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos fazendo uma retomada, porque a gente precisa revisar, rever esses conteúdos para que a gente consiga avançar e chegar nos conteúdos do nono ano, bom? Então, agora você vai praticar com o seu professor de sala, ele vai passar as atividades, você vai responder, vocês vão debater, vão tirar as dúvidas, vão praticar o sujeito e o predicado, como é que identifica o sujeito, como é que identifica o predicado, quem é o núcleo do sujeito. E eu volto na próxima aula com mais um vídeo sobre conhecimentos gramaticais e avançando nessa análise sintática da oração, ok? Então, fiquem com Deus, super beijo e tchau, tchau.